Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Isa Mais Explica, o podcast que traduz saúde de forma simples e baseada em ciência para te ajudar a cuidar da sua saúde e da sua qualidade de vida. E nós estamos no mês de fevereiro, mês de carnaval, mas também o mês de conscientização às doenças lúpus e fibromialgia. E hoje a gente vai bater um papo sobre essas doenças que tanto afetam várias pessoas, principalmente as mulheres. E hoje eu recebo aqui no nosso podcast doutora Patrícia Marques, ela que é ginecologista e obstetra aqui da clínica Isa Mais. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Olá, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer todo nosso. Muito obrigada pelo convite. E para a gente começar, bem do começo mesmo, ajuda a gente a entender, doutora Patrícia, sobre essas doenças, né? Sobre a lúpus e sobre a fibromialgia. Eu sei que uma delas é autoimune, não é? Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é uma doença autoimune e onde essas duas doenças se encaixam. Pois bem, a doença autoimune é aquela doença em que você vai, né, o seu próprio corpo, o seu próprio sistema imunológico, ele vai, digamos assim, de uma forma leiga, ele vai lhe atacar, certo? No caso do lúpus, especificamente, ele pode atacar ossos, principalmente articulações, certo? Pode atacar pulmão, coração, rins, vasos e tornando-se uma doença potencialmente perigosa, né, no caso de não diagnosticada e não tratada adequadamente, ok? Geralmente ele se instala, digamos assim, ele aparece em situações de muito estresse, certo? Que vão gerar, né, o chamado, né, estresse pós-traumático, né? Uhum. E aí ele se manifesta, porque até então o portador do lúpus, antes de ele vir apresentar, né, o seu primeiro episódio, onde vai ser diagnosticado lúpus, ele não tem conhecimento, ele vive normalmente, ele não sente nada, né? E após um processo de estresse pós-traumático, aí começa a aparecer a doença. Ela é uma doença genética. O lúpus ou a fibromialgia? O lúpus. Ele é uma doença genética, porém não hereditária, ou seja, necessariamente não vai ser passada de pai para filho ou de mãe para filho. Ela está no seu código genético, certo? E vai manifestar, como eu te falei, dessa forma. Também pode ser que não manifeste. Ela é mais prevalente em mulheres, mas os homens também têm. Porém, nos homens a característica é que ela vem de uma forma mais grave, né, com maior risco de óbito. Certo. E qual a diferença em sintomas entre o lúpus e a fibromialgia? Primeiramente, a fibromialgia ela não é uma doença autoimune, né? Ela é uma doença neuromuscular. Até pouco tempo achava-se que só era uma doença que afetava a parte da musculatura, mas cada vez mais a ciência está ligando ela a uma parte neurológica, né? Ela é ativada assim de uma forma, né, tipo, de uma hora para outra, sem dar sinal, sem, né, dar explicação, simplesmente ela vai lá e aparece. E o grande problema da fibromialgia, que não temos no lúpus, é que a fibromialgia, ela não existe um exame específico diagnóstico que você possa diagnosticar. Assim, tipo um exame de sangue, um exame de imagem, não. E como que a gente consegue identificar, então? Ela é diagnosticada através de sinais e sintomas, ou seja, o médico, né, habilitado, que pode ser até o próprio clínico, muitas vezes mandam para o reumatologista, mas ela não é uma doença necessariamente reumatológica. Então, o médico habilitado vai identificar pelos sintomas, né, na hora da anamnese, que é o momento que há uma conversa, uma troca de perguntas e respostas entre o médico e o paciente. Ele vai, né,
de acordo com esses relatos do paciente e com alguns testes, né, no exame físico, alguns pontos localizados de dor, nesses testes, ele vai ali, né, fechando esse diagnóstico com o passar do tempo. Não é um diagnóstico que você vai chegar lá e vai dizer, não, você tem fibromialgia. Porque muita gente que tem fibromialgia hoje, eu garanto assim, que provavelmente não tenha, porque alguns diagnósticos são muito rápidos, muito precoces, então assim, é necessário que tenha uma cautela, os exames físicos Passa pela avaliação necessários. médica Exatamente. correta, né, para que tenha o diagnóstico correto. E assim, não de uma vez só, mais de uma vez, tirar dúvidas, ver outros momentos, outros tempos do paciente. Então, assim, e por causa disso, por não ter um exame, mesmo assim, uma coisa palpável, né, para diagnóstico, as pessoas que têm fibromialgia têm sofrido muitos preconceitos em relação a isso, né? Elas têm sido colocadas assim muito em dúvida sobre se elas realmente têm a doença ou não, né? E as políticas públicas, assim, exceto essa nova legislação que considera a fibromialgia uma deficiência, a gente não está vendo assim ainda um mover melhor, né? Um mover assim mais palpável para proteger esse doente. Doutora Patrícia, a senhora tocou num ponto muito interessante, né? Que a fibromialgia, ela não tem algo palpável assim, para que seja diagnosticado de fato, né, que o paciente tem aquela doença. Mas existe alguns sintomas, né? A senhora poderia citar para a gente quais são esses sintomas, para a gente entender assim melhor? Ao contrário do lúpus, como eu já falei, né, que o lúpus você vai ter exames laboratoriais que vão, né, dar um resultado X, que você vai, não, isso aqui é lúpus, né? Ele também pode confundir, porque nem sempre o paciente lúpico, ele vai na sua primeira manifestação, ele vai dar os resultados positivos. E aí eu posso usar como exemplo a minha pessoa. A senhora tem lúpus? Eu sou portadora de lúpus e fibromialgia. 70% dos pacientes que possuem lúpus, eles vão apresentar, em um dado momento, começar a apresentar também a fibromialgia. E assim, eu fiquei 3 anos com os sintomas do lúpus, que no meu caso foi edema de tornozelo inicialmente, com dor, que depois desapareceu. Depois veio um derrame pericárdico, que é um acúmulo de líquido entre o coração e uma membrana chamada pericárdio, tem nele. Depois veio o derrame pleural, que é esse acúmulo de líquido na parte do pulmão, né, na pleura, que é a membraninha, e o pulmão. O uso das medicações, que no meu caso, só o corticoide parava de produzir esse líquido, né, parava de fazer o meu sistema imunológico me atacar. Eu ainda tive os malefícios do uso do corticoide, que entre eles é uma necrose avascular de cabeça de fêmur, na qual eu perdi os meus 2 fêmurs, né, aqui no quadril, perdi o quadril mesmo, que foi o fêmur e o encaixe do fêmur que fica no quadril, e tive que fazer a colocação de prótese bilateral, que é uma cirurgia chamada de artroplastia bilateral, né, no caso de quadril, no meu caso. Algumas tem que fazer no joelho, enfim. E aqui a gente já está entendendo que a gente está conversando com uma pessoa que de fato não só entende do que está falando, mas que viveu na pele, vive na pele essa... Como que eu posso chamar, doutora? Me ajude. Essa doença mesmo. Essa doença, esses sintomas, né? Que tanto incomodam, né? Que conhece de fato na pele esses sintomas. Exatamente. Então, assim, ao contrário do lúpus, como eu te falei, que ele já tem uma rede que você prova, não, é lúpus, mesmo demorando, porque aí depois de 3 anos com lúpus, tratando ali, assim, tipo,
é lúpus. Aí depois de 3 anos veio o diagnóstico definitivo. Porque o meu exame, um exame chamado anti-RO e anti-LA, eles deram positivos, né? Aí, o anti-SSA e anti-SSB, eles positivaram. E aí veio o diagnóstico. E engraçado que no lúpus, e eu gosto de falar muito disso porque as pessoas, os leigos conhecem muito isso, o FAM, que é o exame que na maioria esmagadora das pessoas que têm lúpus, ele positiva. No meu caso, ele nunca positivou. Eu tenho aproximadamente 20 anos de doença, certo? 25 anos de doença. Só para que as pessoas entendam, esse exame que a senhora está falando, o FAM, ele é o exame que de fato diagnostica o lúpus, dá o diagnóstico do lúpus. Ele é o que mais dá, porque é o que mais vai dar positivo. E no seu caso não foi positivo. Agora existem outros que também caracterizam que você tem lúpus. E qual foi os outros exames que a senhora fez que também pode ajudar as pessoas que estão assistindo aqui agora até indicar, né, a fazer esse tipo de exame? Na verdade, foi o que eu falei, o anti-SSA e o anti-SSB, que no meu caso foram eles que positivaram. Interessante. Certo? No seu consultório hoje, você recebe muitas pacientes que já tiveram essa doença, que se queixam de algum sintoma, que possa ser essa doença? Tenho muitas pacientes que aparecem, né? Não são pacientes que já tiveram, porque o lúpus não tem cura. Agora ele tem um período de ativação em que você tem variados sintomas, como eu te falei, articulares, nos órgãos. Ele ataca basicamente coração, pulmão, rins, vasos sanguíneos e ossos, né? Principalmente articulações. Então a pessoa, numa fase aguda, ela vai estar com algum desses órgãos atacados, cada um da sua maneira. E na fase, né, em que ele entra em remissão, que é a chamada remissão, que é quando ele para de atacar você, não é a fase que você para de sofrer, porque ele deixou sequelas. Então, por exemplo, ele inflama todas as articulações. Então, existem dias em que, vou me usar de exemplo, em que eu amanheço e não consigo nem mexer meus dedos. Como é conviver, doutora Patrícia, com essas doenças? Tanto com a lúpus como a fibromialgia? É um desafio terrível, porque a dor em si, tanto que você vai ter no lúpus, na fibromialgia, e eu vou depois falar sobre a mialgia, que assim, os sintomas são bem parecidos, todos, os dois, eles vêm acompanhados de quê? Um sintoma único, que é a dor crônica, certo? E praticamente diária. Então, dor, ela não tem como ser medida, mensurada, né? É diferente de você estar com febre. Se você disser assim, eu estou com febre de 40 graus, eu pego um termômetro, coloco em você e eu vou aferir a sua temperatura e vai estar lá no termômetro, 40 graus. E se eu chegar aqui e dizer assim, eu estou com uma dor muito intensa, você não tem como, né, constatar que aquela dor é muito intensa. Você só tem o seu dizer, o seu sentir, né? Que você sente que aquela dor é muito intensa, mas não tem nada que comprove, que ateste. Nem você, nem o médico, nenhuma pessoa que convive comigo pode, né, dizer não, realmente, a dor que ela está sentindo agora é muito intensa. Tem dias que a dor é bem leve. E você também não vai saber se naquele dia eu estou com a dor mais intensa ou mais leve. Tem dias que por alguns momentos, ou até durante o dia inteiro, naquele dia eu não tive dor. Mas a pessoa também não vai saber disso. Então, o que acontece, né? O que as pessoas costumam fazer, que eu acredito particularmente. É um sofrimento silencioso, né? Eu acredito particularmente que eu e todos que são portadores dessa doença, lúpus ou fibromialgia, eles se sentem extremamente, assim, julgados, né? Eles se sentem extremamente, né, não acolhidos. Porque o que acontece, né?
Doutora Patrícia hoje amanheceu com a dor tão intensa que ela não mexia o pescoço, que ela não mobilizava a mão, que ela não conseguia andar direito. E ela tem uma agenda de 10 pacientes para atender. Quando aí ela observa que depois de usar todos os remédios, todos os medicamentos, etc, etc, ela não conseguiu sanar aquela dor, porque também é difícil de você sanar. E ela manda o aviso para a secretária para dizer assim, por favor, né, avisa os pacientes que hoje eu não tenho condições de realizar meu trabalho, atendê-las, porque estou com uma crise intensa de dor. Obviamente, no meio daqueles pacientes, haverão aqueles que vão dizer assim, não, doutora Patrícia, realmente ela deve estar com muita dor para ela não estar aqui hoje. E vão remarcar e vão para suas casas, né, aguardando a próxima data. E haverão pessoas que vão criticar. Como assim? Ontem eu vi a doutora Patrícia no supermercado, ela estava com um sorriso no rosto, ela estava bem vestida, estava até com um saltinho, cumprimentou todo mundo e hoje ela está assim. É por isso que as informações são tão importantes, porque às vezes esse julgamento parte de uma falta de conhecimento. Então, ó como é bom a gente estar trazendo essas informações aqui, para que entendam que essas doenças, elas geram sim, nos seus portadores, né, um sentimento, como a senhora mesmo falou, de não ser compreendido, porque é uma coisa que só quem está ali é quem realmente sente de verdade. Doutora Patrícia, eu tenho uma outra pergunta para você, né? Não vou chamar de senhora, vou chamar de... Você, pelo amor de Deus. De você. Eu percebi, pela sua fala, que essas doenças, aparentemente, afetam muitas pessoas, né? Mas principalmente as mulheres. Tem um motivo para isso? Tem uma razão? Algo que explique por que as mulheres, às vezes, são mais acometidas por essas doenças do que os homens? No caso do lúpus, é uma característica genética mesmo. É mais prevalente, digamos que é um dado epidemiológico, né? Da característica genética que leva a ser mais prevalente em mulheres. No caso da fibromialgia, acredita-se sim, mas não é uma coisa ainda fechada. A fibromialgia ainda está sendo muito investigada, acho que ainda há muita coisa a ser descoberta. As mulheres da nossa geração, da nossa era, no nosso momento aqui, né? Ao contrário da minha avó, por exemplo. Minha avó ela tinha uma vida mais pacífica, mais tranquila. Ela não trabalhava, ela cuidava dos filhos só, né? E da casa. Às vezes tem aquela situação das mulheres que têm essa doença serem taxadas de muito estressada, por conta da dor, alguma coisa nesse sentido. Você já viu casos assim? Muito preguiçosa e mentirosa. É mesmo? Meu Deus. Porque o estresse, às vezes você não consegue nem manifestar. Você está com tanta dor que você não consegue nem falar, às vezes. Se a fibromialgia atacar a sua articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui, você não consegue nem falar. Você fica assim, sabe? Tipo, morta ali, né? Então, assim, as mulheres daquela época, elas não sofriam... Então, elas cuidavam da casa, dos filhos, do marido, e não sofriam a pressão que as mulheres de hoje sofrem, que além de cuidar de casa, filho, dar atenção ao esposo, à vida conjugal e tal, elas têm que sair para o mercado de trabalho e trabalhar em igualdade com os homens. Então o estresse é um fator também? Um fator altamente... Entendi. Né? Pela ênfase que a senhora deu, eu entendi que é um fator. Assim, o estresse, como eu te falei, o lúpus, ele vem de um estresse pós-traumático. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, o meu exemplo, que eu acho que facilita muito de entender. Eu manifestei lúpus quando eu perdi a minha mãe. E eu só era uma garota de 20 e poucos anos. Então, aquele episódio manifestou. Eu tenho uma paciente que ela tinha um relacionamento, né, casada, ela amava muito o esposo dela e ela manifestou lúpus quando ele pediu separação porque estava traindo, né? Então, um estresse muito grande. Então, assim, manifestou. Então, assim, o que acontece quando você já sabe que tem lúpus, já sabe que tem fibromialgia? Qualquer estresse, e aí quando você já está instalado com a doença, do menor a maior,
pode manifestar as dores, pode fazer com que essas dores apareçam ou aumentem, entendeu? Então, assim, o estresse, ele é o ponto gatilho, certo? Ele é o gatilho mais prevalente nas duas doenças. E hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, nessa rotina corrida, né? É muito difícil a gente não se estressar um pouquinho ali naquela correria do dia a dia. Doutora Patrícia, mas qual o papel do ginecologista, seu papel, né? Para ajudar também essas mulheres? Tem alguma coisa que a ginecologia pode ajudar aí? Sim. O ginecologista, ele é o médico da mulher. Perfeito. E é isso que as mulheres precisam entender. Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham assim, não, o ginecologista é o médico que vai fazer o preventivo, tratar do meu útero, dos meus órgãos genitais e acabou aí. Não. Infelizmente, a medicina tem passado por períodos assim de, não sei, talvez perda de ética, ela tenha sido corrompida, as pessoas já não fazem mais porque amam, ou acham que os médicos são eles só que ficam ricos, que é um atalho para ficar. Enfim, cada um tem um pensamento, certo? Então, a medicina está tomando um rumo de quanto mais eu atendo, melhor. E se eu atendo muitas pessoas num dia, eu vou atender em menos tempo e eu não vou pegar, claro, né, o fio da meada que vai levar ao tratamento, diagnóstico e tratamento. Então, o ginecologista, como médico da mulher, ele tem que perguntar à mulher tudo, ele tem que examinar essa mulher como um todo. Claro que ele vai dar foco nos órgãos genitais, no útero, na parte hormonal, que o lúpus faz piorar muito também. Vamos dizer que é a best friend ali da mulher na parte médica, né? A ginecologista. Exatamente. O estrógeno, que é o hormônio que a mulher produz para ovular, para ter o filho, etc., ele se começa a se tornar inimigo dela no lúpus. Sério? Exatamente, tanto que quando chega no período da menopausa, a gente tem sérios problemas para fazer uma reposição, porque você não pode estar dando estrógeno abundantemente para essas mulheres. Então o hormônio tem uma interferência aí, e né? A queda do na hormônio, gravidez, no pós-parto, tem uma grande chance da doença reativar, porque aumentam também esses hormônios, né? Então, assim, a ginecologia e a obstetrícia, ela tem muito a oferecer a esses pacientes, tentando, né, estabilizar elas, tanto do ponto de vista hormonal e até do ponto de vista emocional, com terapias que fazem parte da terapia integrativa, como terapias hormonais, terapias injetáveis, certo? Como o acolhimento que a ginecologista tem que dar nessa questão da medicina sexual. No caso, assim, eu também atuo na área de medicina sexual. Então, nesse contexto, ele vai conseguir acolher muito a mulher. Inclusive, desculpe, mas inclusive, tire uma dúvida para mim. Essas pessoas que têm tanto lúpus quanto a fibromialgia, essas doenças, ela pode afetar a vida sexual do portador? Claro, e é uma das maiores queixas em consultório. Doutora, meu casamento não vai bem. Desde que eu passei a ter lúpus, ou ter fibromialgia, ou ter os dois, enfim, meu casamento não vai bem. Porque às vezes o meu marido, né, ele me procura para relações íntimas e eu estou com tanta dor, mas tanta dor que eu não tenho a menor condição física de, né, ter esse momento com o meu marido. E o que acontece? Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, né, o homem, ele tem um apetite, né, na maioria das vezes, um apetite sexual mais voraz. Isso também tem a ver com os hormônios, né? Exatamente. E também ele é mais visual, assim. Ele não precisa, assim,
que você fale muitas coisas bonitas ou muitos elogios para ele se interessar por um momento íntimo. E a mulher, ela é mais emocional quando se trata de um momento íntimo. Então, se ela está com dor, ela não está bem emocionalmente, ela não vai ter condições, nem pela dor, nem pelo emocional, de manter aquele momento. E como ginecologista, tem algum procedimento ou algo que pode ser feito que a senhora possa ajudar essas mulheres que estejam passando por esse momento? Procedimento, como eu te falei, existe na terapia injetável alguns ativos entre vitaminas e sais minerais que podem amenizar muito essa dor, certo? Na medicina tradicional também, alguns anti-inflamatórios e analgésicos, certo? Mas num momento de crise ali que ela está vivenciando ali, né? Aquilo ali, às vezes nem essas medicações podem ajudar muito. Ela pode ajudar sim a diminuir as intercrises, né? Então, nós temos aqui no Isa Mais, por exemplo, como eu trabalho, atuo na área de terapias injetáveis hormonais, eu posso muito ajudar com os meus protocolos que eu crio, né? Porque na realidade, cada mulher é única. Então, se você chega com fibromialgia, eu não vou usar o mesmo protocolo que eu uso em mim. Eu vou usar um outro em você, de acordo com a sua idade, com seus hormônios, com seus exames laboratoriais, com as suas queixas. Levando em consideração as características do paciente. Do paciente. Então eu vou criar uma específica para você, que para Joaninha, que para Maria, que para a doutora Patrícia. É uma forma de acolher, né, esse paciente. Exatamente. Né? E assim, esse acolhimento assim, é uma coisa tão interessante que se você for visitar a minha sala, que eu fiz uma sala só para terapias digitais hormonais. É uma sala que você tem uma poltrona confortável, que ela pode se transformar, né, quase numa maca que você pode deitar. Ela tem massageador para os pés, massageador para as costas, para o ombro. Um espaço de relaxamento mesmo. Eu tô vendo que a senhora pensou com todo cuidado. Exatamente. Um momento de aromaterapia em que a gente vai usar ativos ali, né? Os óleos essenciais que trabalham com essa questão de dor, de desestresse, né? Para melhorar o estresse do paciente e tal. Um ambiente calmo, né? Então, assim, isso tudo vai ajudar o paciente. Né? Ele vai se sentir, é um conjunto, né, que vai ajudar ele a se sentir melhor. Então, e assim, na questão do hormonal, a gente vai explicar, olha, aí tais hormônios você não pode tomar, mas temos outras substâncias que podem, né, ser usadas, que podem melhorar os seus sintomas, no caso das pacientes menopausadas, das pacientes da TPM, das pacientes pós-parto. Enfim, nós temos medicamentos e terapias alternativas que é da medicina integrativa, né? E eu, como ginecologista integrativa, uso de todos esses, né, artifícios, todas essas armas, digamos assim, para tentar melhorar e dar qualidade de vida melhor a essas mulheres que são as minhas pacientes. E é isso que o Isa Mais busca, né? Trazer mesmo a qualidade de vida. É muito bom ouvir a senhora falando isso, você falando isso, falando isso, e que seus pacientes se sintam de fato acolhidos. Eu tenho mais uma coisa aqui, dona Patrícia, doutora Patrícia. Para as mulheres, para as pessoas que convivem com essas dores e que às vezes se sentem invisíveis, às vezes não se sentem que estão sendo levadas tão a sério, qual mensagem você deixa aí para o nosso público? Para os portadores que têm lúpus, fibromialgia, essas pessoas que estão assistindo aqui, gente também, né? E muitas vezes se sentem invisíveis, se sentem não tão levadas a sério, né? Por conta da doença. Bem, eu vou deixar uma mensagem aqui, não só como médica, mas como uma pessoa que sabe exatamente o que você que tem fibromialgia, o que você que tem lúpus sente. A invisibilidade, ela vai ser, assim, inevitável. Porque, infelizmente, nós vivemos, né, com pessoas de vários
características, várias mentalidades, várias culturas. E nós vivemos num mundo que você tem que ser útil. E a partir do momento que você sente dor, que você não pode trabalhar, que você não pode fazer alguma coisa, você passa a ser inútil para a sociedade. Então é muito mais fácil você ser taxado de preguiçoso, de mentiroso, que nada, ela não está sentindo essa dor toda, ela está querendo um auxílio pelo INSS, ela está querendo atestado, né? É muito mais fácil a sociedade te julgar do que te acolher. Muito forte. Então, assim, eu posso dizer que durante esses meus 20 e tantos anos de profissão, 25 anos de lúpus e fibromialgia, eu sofri muitas, né? Mas não foram poucas, não. Muitos momentos de incompreensão, muitos olhares, né, de julgamento. Em alguns momentos que eu precisei ser afastada do trabalho através, né, de perícias médicas. Os próprios colegas, e aí eu peço para os colegas terem um olhar mais acolhedor, os próprios colegas que estavam ali de periciando, né, fazendo perícia, eles mostram aquele olhar de, né, tipo assim, lá vem mais uma, né? Tipo assim, lá vem mais uma mentirosa, lá vem mais uma querendo se encostar, se afastar, que não quer trabalhar. Nós sabemos, claro, que na sociedade existem muitas pessoas que realmente se utilizam de artifícios, mentiras, etc, etc, para conseguir benefícios. Mas antes de você julgar a pessoa que tem lúpus e fibromialgia, né, dá uma lida no Dr. Google, como a gente brinca, tá escrito lá os sintomas. Procure um especialista. Procure um especialista para você entender, né? Tente compreender, e eu não falo nem se colocar no lugar do outro, porque para eu me colocar no teu lugar, eu tenho que sentir exatamente a dor que você está sentindo. E eu não tenho nenhuma outra dor na minha mente aqui que eu possa dizer, ó, parece com tal. Parece com tal. Eu não tive nenhuma experiência de outra dor. Então, assim, é uma dor simplesmente limitante, incapacitante, e com o passar do tempo, ela vai também limitar e capacitar a sua mente, né? O seu psique. E ela vai estar sempre acompanhada de ansiedade, depressão, pânico, porque você começa, né, com toda essa falta de acolhimento, você começa a desenvolver esse tipo de doença também. Atinge a mente, que é uma coisa, né, secundária, porque você começa a se sentir literalmente invisível, inútil, né? E as pessoas, elas começam a agir de forma, né? Algumas por trás, outras à frente, de forma a querer que você seja descartada para não atrapalhar o serviço delas, o trabalho delas, o desejo delas. Então, assim, seja forte, seja firme, porque você sabe o que você tem e o que você está sentindo. Lute por todos os seus direitos que você tem na área. Então, pergunte, leia, estude. Não se deixe esmorecer. Não se deixe, né, que com o passar do tempo você vai aprendendo a construir uma fortaleza. Eu chamaria até, no próximo tempo, você começa a aprender a construir uma máscara. Para conviver na sociedade. E aí você tá ali com muita dor, mas hoje você tem um compromisso que não dá. Então, se deu para andar, se deu para levantar da cama, vista a sua melhor roupa,
Coloque a sua maquiagem. Se deu para maquiar, bote a sua maquiagem. Se deu para arrumar o cabelo, bote o seu cabelo bonito. Se deu para perfumar, se perfume. Se deu para botar um saltinho, bote. Se não deu, bote sua rasteirinha mais bonita. E vá à luta. E a luta do seu trabalho, se for o caso. A luta de cuidar do teu filho. Para as mães. Às vezes eu me senti muito assim... uma mãe assim... péssima, porque naquele dia eu não pude levar meu filho no parquinho. Mas saiba que você sempre vai ser a melhor mãe que você pode ser. Independente daquele dia que você não pôde, no dia que você puder, se esforce e dê seu máximo. Você sempre será a melhor mãe que você pode ser, você sempre será o melhor profissional que você pode ser, você sempre será a melhor esposa que você pode ser, a melhor namorada que você pode ser, enfim, a melhor pessoa que você pode ser. E que se não deu naquele dia para maquiar, para vestir, para colocar o sapato, a roupa tal, e não deu para colocar a máscara do sorriso, fique lá na tua casa, vá dormir um pouquinho para descansar, tome seus remédios, vá assistir uma série que você gosta, que tira você desse mundo aqui que a gente está. Porque o mundo nunca foi justo. Nem com quem tem lúpus e fibromialgia e nem com nenhuma outra pessoa. Sempre eu acredito que alguém no mundo vai ter uma história de injustiça pela qual ela passou. Então não vamos nos vitimizar. Vamos lutar para que tenham mais estudos sobre lúpus e fibromialgia, para que tenham mais políticas públicas, né? E que possamos, enfim, né, juntos com as pessoas que vão nos entender pelo coração e vão nos acolher, conseguimos dar ao portador de fibromialgia e lúpus um mundo melhor. Doutora Patrícia mostrando pra gente que é possível sim conviver, né, com a lúpus, com a fibromialgia, apesar das dificuldades, mas tendo, sim, uma qualidade de vida. Doutora Patrícia, muito obrigada pela participação e a você que nos ouviu até aqui, obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo episódio do Isa Mais Explica, para a gente continuar traduzindo saúde de forma simples e te ajudando a cuidar de você por completo. Um beijo e até a próxima!